Depois dos horrores da Primeira Guerra, ninguém estava querendo outra. Bem, ninguém menos esses caras. Depois da Primeira Guerra, a Rússia tinha se tornado a União Soviética, e no comando do ditador Joseph Stalin, ela estava querendo se expandir e implementar seu maravilhoso sistema. A Itália estava sob o controle do ditador Benito Mussolini, e ele queria se expandir e meio que criar um novo Império Romano. Os japoneses viam seu imperador como praticamente um deus. E o Japão queria se expandir e tinha o sonho de dominar o Pacífico e partes da Ásia. Mas primeiro ele precisava conquistar a China, e ele estava no caminho certo. Em 1937, a guerra entre Japão e China já havia começado. A Alemanha, no comando de Adolf Hitler, tinha um sonho bem comum para aquela época: se expandir e dominar. Porém, ela queria se tornar um grande estado abrangindo todos os povos germânicos, e ainda ter seu espaço vital, além de um sentimento de vingança pela humilhação da Primeira Guerra. Essa parte da Alemanha estava sendo ocupada pela França, então a Alemanha vai lá e pega de volta. Além disso, o Tratado da Primeira Guerra deixava claro que as fronteiras com a França não deveriam ser militarizadas do lado alemão, então Hitler vai lá e militariza a região. O tratado também deixava claro que a Alemanha não deveria ter um exército grande e avançado. Hitler então investe no exército e aumenta o número de soldados. França e Reino Unido reclamam, mas não fazem nada. Então, em 1938, a Alemanha anexa a Áustria, mas nada de sangue derramado. Como os austríacos eram germânicos, eles até que gostaram e receberam Hitler de braços abertos. Nessa região da Tchecoslováquia viviam alguns povos alemães. Então a Alemanha fala: eu quero essa parada aí. A Tchecoslováquia não gosta nada disso, mas não tinha nada que eles pudessem fazer. Então, na Conferência de Munique, eles acabam cedendo o território, mas com uma condição: a Alemanha deveria parar de se expandir. Hitler disse ok e assinou o tratado que garantia a paz. Daí todos ficaram em paz? Não! 6 meses depois, ele invade metade da Tchecoslováquia, em áreas que viviam tchecos, e os aliados novamente fazem nada. Desse momento em diante, ficou claro que Hitler não queria apenas áreas germânicas, mas sim um território bem maior. Além disso, a Alemanha se expande um pouquinho mais na parte oriental. Enquanto isso, o Japão tinha dominado partes da China e estava tocando terror em cidades chinesas. A Itália começa invadindo a Albânia. Todos pensavam que a Alemanha e a União Soviética se odiavam, porém eles acabam fazendo um pacto de não agressão e secretamente já discutem a divisão de alguns países. Além disso, a União Soviética mandaria alguns suprimentos para a Alemanha. Então, em 39, Hitler quis ligar a Alemanha Ocidental e Oriental, usando Danzig. Porém, a Polônia estava no meio. Polônia, deixa eu passar no corredor. A Polônia resiste. Então França e Reino Unido falam para Hitler não invadir a Polônia. Então Hitler vai lá e invade a Polônia. Ele achava que ninguém entraria em guerra por causa da Polônia. Porém, França e Reino Unido ficam putos e declaram guerra à Alemanha, iniciando assim a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que com a entrada do Reino Unido, países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Índia entram na guerra juntos. Enquanto a Alemanha estava invadindo a Polônia, a União Soviética começa a invadir a Polônia e o país é dividido ao meio entre as duas potências. A União Soviética também tenta invadir a Finlândia, começando assim a Guerra de Inverno. A Finlândia era contra a União Soviética somente e não fazia parte do eixo oficialmente. Inclusive no início, Reino Unido e França mandam tropas para ajudar os finlandeses, porém eles acabam assinando um tratado de paz em 40. Estados Unidos não queriam mais se envolver em conflitos europeus e declaram neutralidade. Entre setembro de 1939 e maio de 40, a guerra fica assim. Ninguém ataca, ninguém se move. Essa parte da guerra ficou conhecida como Guerra de Mentira. Muitos inclusive achavam que essa guerra não era para valer. Porém, em maio, a Alemanha acaba invadindo a Dinamarca, em menos de 4 horas, e já começa a invadir a Noruega para evitar alguns bloqueios de metais que vinham pelo porto norueguês. Os aliados bloqueiam os mares para impedir que a Alemanha fizesse negócios. Começam assim várias batalhas marítimas. As batalhas não aconteciam mais como na Primeira Guerra Mundial, onde eles ficavam em trincheiras e praticamente não se moviam. Agora a Alemanha tinha uma nova tática chamada de Guerra Relâmpago, onde eles iam para cima com tudo, primeiro com vários tanques, seguindo pela Luftwaffe, que bombardeavam pontos específicos da cidade, e depois abriam espaço para as tropas. Esse método se tornou muito eficiente.